bem? Olha só, na nossa atividade de português, a gente vai trabalhar aqui no livro as seguintes questões. A compreensão das capas, no exemplo aqui, de capas de livro, significado de palavras, tá certo? Que a gente já estudou a questão do dicionário, né? A gente às vezes consulta o dicionário lá na escola, tá bom? Para ver o significado de algumas palavras, algumas coisas. E aqui a gente vai usar essa capa de livro e palavras para a gente ver essa questão do significado. E vai ver o dicionário comum, que é esse que a gente consulta na escola, não é isso? O significado comum das palavras, e os dicionários literários, que é o dicionário quando a gente tem uma poesia, que às vezes a poesia, a mesma coisa, não tem o significado na poesia, tá certo? Por exemplo, uma palavra que tem um significado comum para a gente, na poesia, quando o poeta ele escreve, ele dá aquele significado mais sentimental, mais pensando nas coisas que aquela palavra gera, nos sentimentos, nas qualidades, nas coisas, tá bom? Então aqui a gente vai trabalhar a partir da página 24 até a 27, tá certo? Aí olha o seu livro aí e veja a página 24. A gente tem essa capa do livro de Adriana Falcão, tá certo? Que é o Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento, tá certo? Aí o textinho diz aí, tá certo? Temos a descrição aqui, ó, capa do livro, Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento, escrito por Adriana Falcão, tá certo? E a explicação aqui, ó. Na página seguinte você lerá algumas definições muito criativas retiradas de um livro bem curioso. Veja a capa do livro. Então esse dicionário criativo dela, ela usou palavras que a gente tem no nosso dicionário e usando como base essas palavras, ela explicou de um modo poético, de um modo que a gente usa no poema, em músicas, em outros textos literários que trabalham sentimentos, e ela deu outros significados, tá bom? Então observe a imagem aqui, ó. A gente tem o título, né, o nome dela, tudo direitinho. Temos criancinhas que estão fazendo algumas coisas aqui, né? Temos um cachorrinho deitado, uma criancinha com uma bacia, né, com algumas palavras dentro, e outra criança, uma menininha, estendendo essas palavras em um varal, tá vendo? Então, a partir dessa imagem, você presta bastante atenção nela, tenta entender para poder a gente discutir a próxima questão. Vamos lá? Aí as questões aqui para você pensar, tá bom? Observe a ilustração da capa. Então você vai olhar a capa, né, que a gente já viu aqui, ó, e vai responder aqui, olha. Como ela se relaciona com o título do livro? Explique. Então, qual a relação da ilustração da capa com o título? Qual a relação do desenho aqui, olha, desse desenho com a relação do título aqui? O que eles falam da mesma coisa? Qual o significado desse título e a relação dos meninos aqui estendendo no varal? Pense aí e responda essa questão A. Depois a 2. Com base na ilustração e no título do livro, sobre o que você imagina que ele trata? Converse com os colegas. Então aqui você vai anotar, tá bom? No seu livro aí, ou mandar áudio no grupo explicando essas 3 questões. Pode escrever e explicar mais um pouquinho. Pense aí, você viu o título aqui, né? Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento, e viu a imagem. Para isso, você olhou e respondeu a questão 1. Aí a 2 diz, com base na ilustração e no título do livro, sobre o que você imagina que ele trata? Você acha que o livro fala de quê? A partir da imagem, da capa do livro e do título dele. Depois na 3, olha. Em sua opinião, esse livro foi feito para pessoas de que faixa etária? Como você concluiu isso?
Você acha que esse livro é para crianças, para adultos, para jovens? Pense aí, a partir da imagem e do título, você pensa para que foi destinado esse livro. Ele foi destinado para crianças, adolescentes ou adultos? Pense e responda aqui, tá certo? Para qual faixa, e também responda como você descobriu isso, tá certo? Então, são duas respostas. Sempre lembrando, ou gravando o áudio e postando no grupo, ou escrevendo a sua resposta. E aqui a gente tem um pouquinho da história de Adriana Falcão, né? Ela é formada em arquitetura, embora nunca tenha exercido a profissão de arquiteto, né? Escreveu séries de comédias para a TV e roteiros para cinema. Ela escreveu roteiros para filmes também, tá bom? Além de comédias, séries para a TV. Além disso, é cronista de jornais, tá certo? Então ela escreve, faz essa parte do trabalho para jornais de São Paulo e já tem vários livros publicados, tá certo? Além desse livro do Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento, ela tem outros livros escritos, tá certo? E neles ela trabalha a questão da beleza, da poesia, tá certo? A beleza da poesia, como as palavras são importantes para quando a gente vê um poema, tá certo? E sempre trabalhando essas palavras com humor, para trazer aquele sentido engraçado. E para isso a gente vai para a próxima página, vamos ver? Olha aqui o que ela mostrou nos verbetes criativos aqui, olha. Agora leia os verbetes criativos para conhecer algumas definições curiosas de algumas palavras, tá certo? Esse daqui a gente já viu o dicionário nosso, que tem o dicionário comum, né? Da explicação, digamos, normal da palavra. E aqui é um dicionário onde temos as explicações bem criativas, bem diferentes, que não estão no nosso dicionário, tá bom? É aqui o que a gente chama de dicionário literário, né? Olha o que define a letra M. A letra M no nosso dicionário tem um significado, aqui nesse dicionário tem outro. É letra um pouco difícil para quem está gripado. Pense aí, quando você está gripado, fica mais difícil falar palavras com a letra M? Pensa aí. Depois, para isso você pode fazer o seguinte: tapar o nariz e tentar falar palavrinhas com a letra M, para você sentir se fica difícil. O que é medo nesse dicionário? Medo no nosso dicionário tem um significado. Aqui ele tem um significado mais poético, mais diferente, que é o que? O sentimento anterior ao ato de enfrentar ou fugir, que acomete tanto corajosos quanto covardes. Então o medo aqui está dizendo, no tipo de poesia, né, que o medo é uma coisa, é um sentimento que a gente tem quando a gente vai enfrentar uma coisa ou fugir de uma coisa. Quando a gente tem, mesmo quando a gente vai enfrentar ou quando a gente vai fugir de uma coisa, a gente tem medo. E esse medo atinge tanto quem tem coragem quanto quem é covarde, tá certo? E loucura? Loucura no nosso dicionário tem um significado, aqui tem outro, olha. Coisa que quem não tem só pode ser completamente louco. Então, para essa explicação diferente, curiosa, né? Uma pessoa que tem loucura loucura é uma coisa que quem não tem só pode ser considerado louco. Então ela está dizendo que todo mundo, todos nós, somos um pouquinho louco, tá bom? Quem não tem loucura é completamente louco. E libélula, que a gente chama aqui na nossa região, tem lugares que chamam cabra cega, né? Aquela libélulazinha. Então, olha só, a libélula, aquele inseto, para o nosso dicionário ele tem um significado e para outros ele tem o significado de inseto vestido para o baile. Então, inseto vestido para baile, um inseto bem bonito, bem exuberante, bem produzido, como se estivesse indo para uma festa. E depois tem aqui, ó, o que é calma?
calma é quando as agonias dormem profundamente dentro da gente. Então, para o nosso dicionário, calma é uma coisa, para esse é outra. Para esse calma é quando as agonias, quando as nossas coisas, quando a gente tem coisas para fazer, quando a gente tem sentimentos, né? Quando a gente está um pouco agoniado, quando elas dormem, quando elas param, quando elas se acalmam, tá certo? Quando a gente se acalma, é como se essas agonias, essas coisas que a gente tem para fazer, elas dormissem, elas parassem de ser lembradas, elas descansassem, digamos assim. E por último, livro. Livro para esse dicionário é onde moram as histórias. Pense aí, o livro é onde moram as histórias, onde mora tudo que a gente aprende, tudo de história, de português, de todas as matérias, onde mora a poesia, onde mora contos para a gente saber de historinhas. Pense aí. A partir disso a gente vai para a próxima atividade, que diz assim, ó: após a leitura dos verbetes, as ideias que você imaginou antes da leitura foram confirmadas? Pense aí, lendo esses verbetes aqui, ó, criativos, bem diferentes. Após você ler eles, a ideia que você tinha sobre leitura, da leitura desses verbetes e da questão do próprio título do livro, do livrinho da 24, foram confirmadas? Sim ou não e por quê? Sempre lembrando, gravar áudio ou escrever. Depois, qual das definições dos verbetes você achou mais divertida? Qual dessas daqui você achou mais divertida, dessas 6 definições? Pense, leia e responda aqui. Qual delas achou mais divertida e por que achou divertida? Tá certo? Depois disso, aí a gente vai para essa questão da 3. Ó. Releia a definição de medo apresentada na página anterior e compare com a definição do verbete do dicionário comum. Então, esse daqui é a definição de medo que a gente tem no nosso dicionário. Ó. Que medo no nosso dicionário é apreensão, é a gente ter receio, ficar apreensivo, é temer alguma coisa, a gente ter temor por alguma coisa, tá certo? E nesse daqui, olha, nesses verbetes criativos, medo tem o significado, olha aqui, olha. Compare esse daqui com esse do nosso dicionário comum e a partir disso você vai responder a questão seguinte, que faz a questão da comparação, dicionário comum com o dicionário literário, tá bom? Então pense aí, olha. Dicionário comum, a partir dessa definição, você vai pintar de vermelho. Dicionário literário, diferente, né? Com definições curiosas, de verde. Aí pense aí, olha. Qual é o que apresenta as definições de palavras com o sentido comum? É o dicionário comum ou literário? Pinte qual é o significado desse. O que apresenta definições de palavras com sentido comum, você pinta aqui, se é vermelho ou se é azul, se é comum ou literário. E qual é o dicionário que apresenta escritas, onde que as escritas são feitas de forma poética, brincando com os sentidos da palavra? É o comum ou é o literário? Pense aí e marque a cor, o vermelho ou o verde. Tá certo? Depois na 4, releia as definições. A definição da palavra calma no dicionário literário. Então lá na parte das palavrinhas a gente viu que calma, para aquele dicionário literário, significa quando as agonias da gente dormem, né? Profundamente dentro da gente. As agonias dormem profundamente dentro da gente. Aí a pergunta, qual o sentido da palavra dormem? Qual é o sentido da palavra dormem aí para você? Quando as nossas agonias dormem dentro da gente, para esse dicionário é quando a gente fica calmo. Esse significado de dormem para você significa o quê? Responda aqui. E depois, para a gente terminar, temos aqui, olha, a 5. Geralmente, quando estamos gripados, ficamos com o nariz tampado. Não é mesmo?
Tampe seu nariz e diga uma palavra escrita com a letra M. Por exemplo, mãe. Você vai, como eu pedi anteriormente, ver várias palavrinhas, onde você vai falar algumas palavrinhas com a letra M para você responder essa questão A, que diz assim: o que você percebeu com isso? Então, você vai tapar o seu nariz, falar palavras com a letra M, você vai dizer o que percebeu quando você falou essas palavras com o nariz tapado. Aí depois a B. Isso confirma a informação apresentada no verbete sobre a letra M, lá nos verbetezinhos, onde tinha a questão do significado da letra M. Aqui, na letra M, onde diz que é um pouco difícil para quem está gripado. Pense nesse significado e responda aqui, ó. Isso confirma a afirmação, sim ou não? De que está gripado tem mais dificuldade de falar a letra M. Depois a gente tem a 6 e a 7 para terminar. Olha o que diz a 6. Ó. Observa ao lado a imagem de uma libélula de verdade. Olha só ela aqui. Ó. O que mais chama a atenção desse inseto? Olhe essa imagem e diga para você o que chama a atenção nele. Tá certo? Pense, olhe a imagem e responda. Depois disso a gente vai para B, onde a B diz o seguinte, olha. Com base na foto, porque no verbete afirma-se que a libélula é um inseto vestido para o baile. Porque no significado literário lá da libélula diz que ela era um inseto vestido para baile. Olha a imagem e pense, porque aquele significado disse aquilo. Ela parece um inseto vestido para ir para um baile? Pense e responda. Aqui, olha, relê o verbete livro. Então, lá na página dos verbetes literários, o significado, você viu que livro dizia assim, ó, onde moram as histórias. Você acha que livro é onde moram as histórias que a gente lê? Pense nisso. E a partir desse pensamento, você vai desenhar e pintar aqui nesse quadro o que você entendeu por essa definição de livro. É onde moram as histórias? Se é onde moram as histórias, pense nisso e como você faria esse significado. Você desenharia uma história? Você desenharia alguns personagens aqui? Pense e faça o desenho, pinte e poste lá no grupo.